Já de volta aqui com o TV Mar News e olha, 70 militares aqui de Alagoas recusaram vacina. Quais são as penalidades para eles? Quem traz detalhes a respeito disso é Arnaldo Ferreira em mais uma análise e a gente confere agora. No momento que Alagoas contabiliza mais de 1,5 milhão de pessoas contaminadas, chora a morte de 5.450 alagoanos vítimas das complicações do coronavírus e 17 delas nas últimas 24 horas. 70 policiais militares se recusaram a tomar a vacina contra o vírus. E a gente só está sabendo disso porque o jornalista Herbert Borges, da Gazeta Web, acessou a lei de acesso à informação. E o Departamento Médico da Polícia Militar confirmou. E esta não é a primeira vez que a Gazeta Web noticia um fato lamentável como este. Recentemente, 13 bombeiros, também oficiais e praças, soldados. Oficiais esclarecidos, graduados. Eu conversei com alguns médicos, infectologistas, e eles foram categóricos em afirmar que esses militares estão colocando a vida e a saúde em risco da família, dos colegas de farda e da população de um modo geral, já que eles estão espalhados, trabalham em diversos batalhões da capital e do interior do estado. Em alguns estados, este comportamento foi punido com afastamento e suspensão de salários desses servidores. Na iniciativa privada, houve demissões. Aqui em Alagoas, a Procuradoria-Geral do Estado já há algum tempo estuda o que fazer. Esses militares foram obrigados a assinar um termo de responsabilidade. Se alguém nos batalhões ou da sociedade for contaminado por eles, acho que alguma coisa deve acontecer. Que triste, hein? Que segurança. Esses militares fazem a nossa segurança. Que coisa. Pois é, né, gente? E olha só, agora a gente vai para o nosso quadro Momento Seguro, já recebendo aqui no nosso estúdio de Jaildo Almeida, que hoje a gente vai falar sobre por que contratar uma apólice de responsabilidade civil é uma forma de proteger a sua empresa, o seu condomínio e até o seu patrimônio. É agora no quadro Momento Seguro. É cada vez maior o número de brasileiros que recorrem à justiça para pleitear indenizações. O Código de Defesa do Consumidor ampliou os direitos dos cidadãos e abriu mais responsabilidades às empresas. Os tribunais constantemente decidem a favor dos direitos dos reclamantes. Portanto, qualquer empresa necessita da cobertura de seguro de responsabilidade civil por não estar livre de praticar um ato ilícito. Vamos então entender um pouco mais sobre esse assunto agora no Momento Seguro. Jaildo Almeida, muito bom dia para você. Obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. Para que serve esse seguro de responsabilidade civil, Jaildo? Bom dia, Porlane, bom dia a todos. Primeiramente, para o telespectador ter uma ideia, né, o empreendedor ter uma ideia do que a gente está falando, a gente teve duas situações agora que a Justiça condenou. Uma academia, onde um dos alunos sofreu um acidente na academia e precisou fazer uma cirurgia, e um condomínio também seguiu o mesmo traçado, onde a Justiça condenou e teve que arcar com o prejuízo, a indenização para uma senhora que se acidentou no condomínio. Então, vejam a necessidade de você ter uma segurança com relação a esse tipo de situação, né? Então, o seguro RC, ele visa justamente isso. Ele repara toda a situação que, porventura, por erro, omissão ou negligência da empresa ou de seus funcionários, venham atingir diretamente o consumidor, né? E como você bem falou, a lei está do lado do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor está em cima disso, né? E as pessoas, por conta do advento da internet, estão mais informadas e terminam acionando mais a justiça. Então, isso requer, lógico, que a empresa, seja ela pequena, média ou grande empresa, ela tenha esse tipo de seguro ou englobado na garantia do seguro empresa ou o que a gente chama de RC puro.
E Djaildo, quais são as informações que são necessárias, então, para as seguradoras calcular exatamente o risco de IRC de cada empresa? Bom, primeiramente, para vocês terem uma ideia, não é um seguro caro, tá? Não é um seguro do outro mundo. E o que é mais importante, é um produto que se adequa à sua necessidade. Então, as informações que o corretor precisa geralmente são os dados da empresa, quanto tempo ela funciona, né? E as coberturas que ela deseja, o valor de cobertura que ela deseja. O importante é que você, nesse momento, faça uma cobertura que se adeque à sua necessidade, tá? Para que, num eventual sinistro e venha a ser necessário apagar o sinistro, você tem um valor adequado àquele pagamento. A apólice de responsabilidade civil prevê participação da empresa segurada nas franquias e prejuízos também? Pois é importante essa pergunta, Paulane, porque muitas vezes a pessoa pensa que por ter o seguro, qualquer acionamento jurídico, eu vou poder fazer o uso do seguro. Então, eu tenho uma franquia, que é uma participação do segurado junto ao contrato, que é limitado a X valor. Tá? Um exemplo, eu tenho lá uma cobertura de R$100 mil, e aí eu tenho uma franquia de R$1.000 a R$5.000, que eu vou ter essa participação. O que é que quer dizer isso? Que acionamentos até R$5.000 não vale a pena eu acionar a seguradora, né? Porque eu vou ter já esse custo de R$5.000. Lembrando que esses tipos de contrato, eles além de garantir a indenização, eles garantem também todo o processo judicial, todas as custas de processo judicial, honorários de advogados, por exemplo. Então, esse é um dos grandes diferenciais desses produtos para o empreendedor. E quais os cuidados que a gente deve ter, então, na hora da contratação desse serviço? Primeiro, poder identificar quais são os riscos inerentes à sua profissão, tá? Então, se você é um pequeno, microempreendedor, você pode ter esse tipo de seguro, que é um seguro adequado à sua necessidade. Segundo, junto com o seu corretor, poder definir valores, porque é isso aí que vai fazer a precificação, gerar a precificação para o seu seguro. Terceiro, verificar quais são os riscos excluídos, porque, como qualquer outra apólice, existem riscos excluídos dentro dessa apólice. E, lógico, pensar sempre na proteção do seu patrimônio, porque quando você tem esse tipo de seguro, se você for acionado na justiça, você não vai, logicamente, ter um custo, tá? E, porventura, até vender seu patrimônio, porque, nesse caso, se for condenado, você vai ter que também, dependendo da situação, até entregar seu patrimônio. Então, a gente não sabe, hoje em dia, o que pode ocorrer. Então, a importância do empreendedor é ter esse tipo de seguro, contratar um corretor, um profissional habilitado, para que possa fazer essa análise. Djaildo, inclusive, esse é um tipo de seguro que ele está também sendo cada vez mais contratado na área médica também. É um assunto delicado, muitos médicos evitam falar, inclusive, a respeito disso, mas qual é a necessidade, por exemplo, de um profissional médico contratar um tipo de seguro como esse? Inclusive, a gente falou isso aqui já algumas semanas atrás, no quadro aqui, sobre a necessidade de ter para esse profissional. Primeiro que o número de processos aumentou para o volume, né, de processos na justiça aumentou junto aos médicos. Segundo que o número de seguros ou de profissionais com esse tipo de seguro é muito pequeno, em torno de 10%. Então, se vê a necessidade porque erro pode acontecer, errar é humano, a gente não quer errar, mas lógico que errar é humano. Então, nesse caso, existe essa importância de você ter esse seguro para que, num eventual problema que venha ocorrer, um erro realmente, você ter esse tipo de seguro para que possa proteger não só você, mas seu patrimônio, toda a sua família e, lógico, o seu cliente. Muito bem, Djaildo, obrigada pela tua participação no tema de hoje. A gente já tem tema para a próxima semana também, né? Inovação no mercado dos seguros, o que há e o que se pode esperar nesse ramo. Conta para a gente semana que vem. Pois é, para a semana a gente vai estar falando sobre essas novidades, né? A SUSEP sempre fazendo mudanças e aqui na TV Mar você vê em primeira mão. Então, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Então, pode rodar a vinheta aí do nosso quadro Momento Seguro. Um oferecimento Jaraguá Seguros. A gente agora volta ao vivo. O Djaildo ainda está aqui comigo. Eu queria pedir para que você esperasse. Não tem... Mas aí, enquanto isso, a gente então vai chamando o boletim. Vamos passar então as informações do boletim para quem está nos assistindo, fazendo a atualização então para vocês. Abrindo aí também já na sua tela, a gente mostra
quais são as atualizações, então, aqui para o boletim no dia dessa quinta-feira, dia 8 de julho. Olha só, nas últimas 24 horas foram registradas 642 novos casos de coronavírus aqui no nosso estado. Desde o início da pandemia, 221.435 pessoas já se contaminaram com a doença. 212.187 já se recuperaram. Atualmente, 11.159 pessoas aguardam o resultado dos seus exames, são, portanto, considerados casos suspeitos. Nas últimas 24 horas, 17 pessoas morreram e, desde o início da pandemia, 5.467 pessoas já morreram por conta da Covid-19. Na próxima imagem, então, a gente faz a atualização para vocês a respeito da vacinação. Atualmente, 1.497.926 vacinas já foram aplicadas aqui no estado de Alagoas. 1.087.463 pessoas receberam a primeira dose e 410.463 já foram imunizadas, então, com a segunda dose, completando assim, então, o ciclo de imunização, tá bom? Vale a gente lembrar, gente, para vocês, que das 17 mortes, 3 eram vítimas aqui da capital alagoana e 14 do interior do estado. As vítimas tinham entre 34 e 86 anos. 9 pessoas não tinham comorbidades, é importante a gente passar essa informação para vocês. Vale a gente lembrar que a vacinação está suspensa para a primeira dose, mas continua para quem já tinha agendado e também para as pessoas que estão no prazo de tomar a segunda dose. Ainda não há previsão da retomada da primeira dose, que vai depender da chegada de mais imunizantes aqui na nossa capital, tá bom? A gente agora sim volta ao vivo com o Viderlan Araújo, passando mais informações para a gente a respeito do protesto que acontece desde as 8 horas da manhã na Avenida Fernandes Lima, de moradores e comerciantes dos bairros afetados pela mineradora Braskem. Viderlan. Falando de volta aqui direto da ação promovida pelos movimentos dos bairros atingidos, né, pela mineradora Braskem, e que existe no momento uma audiência, né, que está sendo realizada. Alexandre Sampaio e outros líderes do movimento, recebidos pela promotoria do Ministério Público Estadual, depois de toda essa pressão que nós acompanhamos desde o início desta manhã, que interditou os dois sentidos da Avenida Fernandes Lima, que ainda segue interditado. E por aqui já tem algumas falas, pessoas que já subiram ali no trio elétrico e que fizeram algumas denúncias consideradas graves que nós vamos pontuar agora. Segundo eles, o movimento deveria ter mais pessoas aqui nesse momento e só não tem porque a mineradora Braskem programou uma entrega de cestas básicas para muitos moradores, aqueles que são chamados de baixa vulnerabilidade, né? Pessoas de alta vulnerabilidade, na verdade, pessoas que sofrem bastante e que vivem em situação de risco, e o que acabou exatamente esvaziando o movimento diante dessa estratégia. E tem muitos movimentos também sindicais abraçando essa causa, porque existem categorias afetadas diretamente. No momento em que uma jovem sobe ali no trio elétrico chorando, né, colocando o seu depoimento, mas o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Estado de Alagoas, o Sinfeal, também está por aqui. Ademar Passos, presidente, falando que a área também dos ferroviários acaba sendo totalmente atingida com a saída desses moradores dos 4 bairros atingidos, é isso? Sim, também sofremos bastante com esse problema, né? São 19 mil pessoas que transportavam diariamente e hoje são 3 mil pessoas apenas. 16 mil pessoas estão aí à mercê dessa problemática e a gente quer saber o que é que vai acontecer com a nossa linha férrea, que já não satisfaz mais essa população que foi deslocada. Essa população já não está mais nos bairros. Não faz sentido mais essa linha férrea onde ela trafega. Então a gente quer da Braskem aonde é que essa linha férrea vai ser inserida, aonde é que essa linha férrea vai transportar as pessoas que precisam diariamente, pessoas que precisam trafegar para trabalhar, com um poder aquisitivo que comporte no seu bolso, né? É uma tarifa baixa. Não adianta insistir no transporte apenas de ônibus, porque essas pessoas não têm como pagar. Elas estão pagando 2, 3 vezes o que não podem, retirando da sua alimentação, da sua saúde, da educação dos seus filhos. Então, Braskem, resolva o problema que você criou.
pessoal do Cifial está por aqui também, acaba sendo um dos movimentos por Orlando. Então essa é a situação. Não tem hora para terminar o movimento. Quero abraçar qual o nome do vice-presidente, Ademar? Marcos, né? Abraçar o vice-presidente do Cifial. O Marcos, que é o vice-presidente do Cifial, aqui também ao lado do Ademar, fazendo parte desse movimento, né? O Cifial também tem acompanhado de perto essa situação. E por Orlando, eles passavam para a gente aqui o seguinte, que a situação nas estações, elas são de tanto risco como também daqueles que se encontravam, por exemplo, nas encostas. Por quê? Porque as estações hoje estão praticamente funcionando sozinhas, são sitiadas. Então, além de estar à mercê da violência, existe todo o risco da falta de continuidade das atividades, tá certo? Então, quero agradecer o pessoal do Cifial. Olha só, dentro do trabalho que foi estabelecido pela nossa equipe hoje, já mostramos e ainda segue sem hora para terminar essa ação aqui, movimentada pelos moradores dos 4 bairros atingidos. Por Orlando Santos, é a nossa equipe de reportagem, o nosso trabalho com imagens do Francisco Nogueira, trazendo toda a movimentação na programação da TV Mar Canal 525 como prestação de serviço. Assim nós vamos devolvendo essa imagem para você, nesse momento de muita emoção de uma das pessoas que fala neste exato momento em cima do trio. Orlando. Pois é, né, Jaildo, situação complicada, a gente tem visto, tem mostrado, inclusive, bastante aqui no TV Mar News essa situação. Jaildo ainda segue aqui comigo no estúdio, né, que eu pedi para ele ficar para ver essa situação. Jaildo, como eu já disse, é uma situação que, infelizmente, é única aqui no nosso país, nunca teve uma situação como essa. Eu acredito que exatamente por conta disso, por conta da gravidade do que a gente está vivenciando, a gente precisa ter um olhar especial para o que está acontecendo a nível nacional. Eu acredito que a nível nacional mesmo, o governo federal precisa se inteirar, tomar pé também do que está acontecendo aqui e pedir, cobrar para que a situação de fato seja resolvida, não é isso? Pois é, com certeza, precisa ser feito. A gente vai então, obrigada, agradeço aí pela participação mais uma vez do Viderlan Araújo, Chico Nogueira, fazendo um excelente trabalho pelas ruas aqui da nossa capital, e a gente vai então encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada. 8h30 aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá, vamos subir as letrinhas comigo? Vamos lá, sobem as letrinhas então.